A todos, graça e paz. Hoje vamos meditar na Palavra de Deus, tendo como referência a parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. Nesta parábola, Jesus apresenta dois filhos que têm atitudes diferentes com relação ao seu pai. O filho mais novo representa os publicanos e os pecadores. O filho mais velho representa os fariseus e os escribas, ou seja, representa o homem religioso que não nasceu de novo. As atitudes dos dois filhos mostram que existem duas maneiras de estarem perdidos. Porém, a palavra de Deus mostra que existe somente uma maneira de ser salvo, que é por Jesus Cristo. Nesta meditação, vamos ver a vida do filho mais velho. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos te pedir neste momento de meditação da Sua Santa Palavra, que o Senhor nos oriente, para que em nós seja revelado a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. E disse: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e veste-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado. Fazendo uma análise do comportamento do filho mais velho, observamos o seguinte: a. O filho mais velho representa o moralismo religioso. b. Ele acredita que é merecedor da riqueza do pai pelo fato de estar trabalhando para o pai. c. Ele tem uma postura egoísta com relação ao filho pródigo. d. Ao invés de se alegrar com a volta do irmão que havia abandonado a família e se entregado aos prazeres do mundo, ele prefere questionar a felicidade de seu pai. Neste caso, algumas coisas devem ser consideradas, tais como: a riqueza é do pai e não do filho.
Ninguém por trabalhar receberá a riqueza do Pai. A riqueza do Pai é herança para os filhos, e ele é filho, logo é herdeiro da riqueza do Pai. O filho deve trabalhar, não para receber a riqueza, mas deve trabalhar por gratidão ao Pai, pois ele já é herdeiro. Nesta parábola, o Senhor Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus e aos escribas, que desprezavam a misericórdia e criticavam Jesus por receber publicanos e pecadores. Por causa disso, Jesus começou a narrar três parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A parábola do filho pródigo narra a situação do filho mais novo, que pede a sua herança e vai para o mundo e gasta tudo o que tinha. Não tendo mais nada, passou grande fome. Quando não tinha nem o que comer, arrependeu-se e voltou ao seu pai, que o recebeu, pois já o aguardava, e festejou seu retorno. Por causa desta comemoração, o filho mais velho ficou irado. O comportamento do filho mais velho era semelhante ao comportamento dos fariseus e escribas, que acreditava que o perdão estava sendo concedido a quem não havia feito nada para merecer tal perdão. Jesus queria mostrar a todos que o perdão de Deus estava sendo dado a todos os pecadores arrependidos, pois o que importa é a vontade de Deus, conforme o que está escrito em Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos analisar o comportamento do filho mais velho. No versículo 28 e 29, o filho mais velho condena a postura do pai, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele, mas repreendendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Se não fosse suficiente ter acusado o irmão, o filho mais velho cometeu um grande erro ao murmurar contra o pai e reclamar de um suposto tratamento desigual que ele fazia entre os dois filhos. Ele se sentia injustiçado com aquela situação. Porém, o pai fez questão de mostrar a ele que o amava da mesma forma. Veja o versículo 31. Na Bíblia, conta que os hebreus reclamavam contra Deus no deserto, duvidando se Deus realmente estava presente e se ele realmente iria cumprir as promessas que havia feito aos seus antepassados. E por causa disso, pagaram um preço muito caro e não pisaram na terra prometida. A palavra diz que isso aconteceu com eles é um alerta para nós não ficarmos murmurando contra Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. No versículo 29, ele se acha justo e perfeito, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vamos ler a história da parábola do jovem rico, que, semelhante ao filho mais velho, se julgava uma pessoa sem erros, conforme está escrito em Lucas 18, do 18 ao 23. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem
e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Outro erro do filho mais velho foi o de acreditar que estava certo. Ele foi soberbo e não teve humildade suficiente para reconhecer que estava errado ao pensar aquelas coisas do irmão, do pai e dele mesmo, e principalmente de Deus. Com relação à soberba, veja o que está escrito em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. No versículo 30, o filho mais velho acusou seu irmão de ser indigno de merecer o perdão. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Aos olhos do Senhor, o filho mais velho errou ao julgar o irmão mais novo, por causa da escolha do rapaz em pegar a parte da herança e ir para outro país. Ele não o considerava mais como um membro da família e o condenava como uma pessoa perdida. O egoísmo tomou conta do seu coração. Agora vamos analisar o comportamento do pai. No versículo 31 e 32, o pai, porém, enxergou a situação com sabedoria. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Este ato reflete a misericórdia de Deus com os seus filhos. O que seria de Moisés, de Davi e de Pedro se o Senhor não fosse misericordioso? Assim como o filho mais velho, erramos quando não sabemos distinguir um pecador perdido de um pecador arrependido. Veja o que está escrito sobre o perdão em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus certa vez disse aos seus discípulos que deveriam ir ao mundo e pregar o Evangelho. Esta pregação deve ser sem preconceito e levada aos pecadores. Os filhos de Deus não podem ser omissos ou ser negligentes com relação à pregação do Evangelho, pois como que os pecadores crerão no Evangelho e como serão convertidos? Como está escrito em Romanos 10, do 13 ao 15: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Para concluirmos, como se trata de uma parábola, ou seja, uma comparação, neste caso o filho mais velho pode ser você. Jesus não explicou se o filho mais velho perdoou o filho mais novo. Isto não importa, talvez para fazer com que pensássemos na possibilidade de perdoar ou na possibilidade de não perdoar o próximo. Agora eu te pergunto: que tipo de irmão é você? É aquele que perdoa o irmão e participa da alegria do Pai? Ou é aquele que não perdoa e não participa da alegria do Pai? Lembre-se, sua atitude reflete quem você é. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e querido Pai, te damos graças, pois o Senhor permitiu que ficássemos em comunhão com o Senhor neste momento. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.